Nesse vídeo, vou compartilhar mais um dos tópicos em que vai fazer parte de uma série de vídeos aonde vou explicando o que eu for aprendendo durante o processo de estudo para a certificação FRM, ou Financial Risk Management, que é, hoje, a principal certificação envolvendo o assunto sobre riscos financeiros reconhecido em todo o mundo. Então, antes de começar esse tópico específico, fica o convite de se inscrever no canal, onde minha ideia é compartilhar todos os tópicos de aprendizados que eu peguei lá do site oficial do FRM, onde abordam todos os assuntos, e a minha ideia é destrinchar cada um deles e documentando aqui no canal cada um desses tópicos. Dependendo de quando você assistir esse vídeo, pode ser que já tenham praticamente todas as etapas da certificação já documentadas por aqui. Se não, se inscreva no canal que você vai receber também em primeira mão toda vez que for estudando por aqui e dividindo o conhecimento com vocês. Dado o disclaimer, vamos para o tópico de hoje. Então vamos lá para o próximo assunto. Vamos quase terminando aqui a primeira parte do exame 1 da FRM. E agora vamos falar sobre desastres financeiros e falhas no gerenciamento de risco. Após eu fazer o estudo sobre esse assunto, o meu entendimento é que a maior mensagem que você deve captar sobre esses desastres financeiros, né, como um todo, é essa que mais ou menos que traduz esse gráfico, né, no tópico. Que todos eles mostram, né, ao decorrer do conteúdo, vários exemplos para vários riscos diferentes e a forma como se deu para cada um dos casos, em que todos eles são ocasionados apenas por ignorar fundamentos de gestão de riscos e não por sistemas complexos, por falta de uma sofisticação nos cálculos, né? Muito pelo contrário. O padrão desses desastres financeiros foi por algum grande erro básico na gestão de riscos como um todo, nas companhias que passaram por esses grandes problemas, né? De quebra, muitas vezes falência também, por pecar no fundamentos básicos de gestão de riscos. E vamos decorrer aqui, eu mapeei os principais exemplos e o próprio material da GARP documentou e mostrou. Vale salientar que a maioria deles são casos mais antigos, por razões óbvias, porque você começa quando tem um fato específico, vai ter a maturação, a análise do que aconteceu no passado, para que aí sim você consiga gerar um veredito e um aprendizado real sobre aquele caso, logo após as partes interessadas lutarem na argumentação, o calor do momento. Aí com isso, amadurecendo os casos, você consegue realmente identificar a causa raiz com uma maior acuracidade do que se comparar às informações que ainda estão sendo levantadas nos casos atuais, né? Aí eu vou trazer esses casos por tipo de risco, que é mais ou menos uma estrutura parecida com o que o material de certificação traz pra gente também, pro aprendizado. Aí lógico, quando a gente fala sobre desastres financeiros, não tem como não mencionar a famosa crise de 2007, lá do subprime nos Estados Unidos, que foi praticamente um crash mundial, e inclusive existe um capítulo focado no assunto. Então fica meu convite e dica para você que quer estudar sobre o assunto, se aprofundar bastante nessa crise do mercado financeiro, que inclusive foi o grande balizador e o motor inicial para que crescesse tanto o enfoque de gestão de riscos, principalmente no mercado financeiro. Aí, enquanto fazia os meus estudos, eu acabei documentando aqui uma apresentação, vou mostrar para vocês aí sobre desastres financeiros e falhas na gestão de riscos. Aí, o primeiro caso que eu vou trazer aqui é envolvendo sobre risco de taxa de juros. É um caso dos Estados Unidos dos anos 80, né? Que aí hoje parece ser básico, mas na época nos tinha essa gestão envolvendo a possíveis oscilações de taxa de juros, né? Então eles utilizavam depósitos de curto prazo para financiar hipotecas imobiliárias de longo prazo com taxas de juros fixas. Aí o que acontece? Hoje em dia parece muito óbvio, né? Na época passou percebido, não houve essa gestão de riscos aí no casamento do ativo e passivo de taxa de juros. Então houve, na época, um aumento drástico nas taxas de juros de curto prazo para combater a inflação. O que aconteceu? Aí a curto prazo acabou com a margem de lucro da empresa e as empresas levou à falência, várias delas, por não ter essa gestão básica de casamento entre ativo e passivo, olhando também a taxa de juros. Hoje em dia, o ALM é uma grande ferramenta para defender esse tipo de risco, né? Possibilidade de ter alguma variação muito grande de taxa de juros. O que trazendo para o mundo real, trazendo para uma explicação bem simples do que o ALM pode te ajudar, é basicamente você casar as suas obrigações, os seus passivos, né? Então se você tem um passivo que se corrige por uma curva de IPCA e vai vencer daqui a 2 anos,
O ideal para você eliminar esse risco da taxa de juros é você ter um ativo que do outro lado ele também tem o rendimento, nesse caso a correção dele é a favor para você do seu valor, que seja parecido com a mesma curva, né, nesse exemplo, né, que eu dei, eu acho que foi do IPCA, né, o IPCA há 2 anos. Que aí, se o IPCA subir muito ou abaixar muito, você nem ganha, né, que tem esse risco bom de você ter um maior retorno. Lembre-se sempre da premissa do risco e retorno, gestão de riscos. Por outro lado, se tiver algum aumento muito grande do seu passivo, né, devido a essa correção alta do IPCA, você vai ter também uma perda grande. Então tem aí o risco e retorno. E o ALM não é que você precisa 100% casar o ativo e passivo, mas tem que deixar um fator suficiente que esteja aderente ao apetite de risco da companhia. Porque se a empresa ela tem um ganho financeiro, então é necessário que ela tenha um certo descasamento, né, que ela tenha algum rendimento acima na parte do ativo versus o passivo. Então tudo isso, essa gestão vai caber de acordo também com o apetite ao risco. Se você tem um descasamento muito grande entre as taxas de passivo e ativo, é importante que a área de gestão de riscos, ou você, se for responsável por essa relação, informe e explique de alguma forma, com algum tipo de modelo, que inclusive na certificação aqui ele demonstra maneiras de você fazer isso na prática. Você mostre para a alta administração os possíveis impactos se caso houver aí alterações nas taxas de juros que estão dentro dos seus passivos versus os seus ativos. Próximo exemplo, risco de liquidez de financiamento, ou risco pode chamar como risco de liquidez somente, nomenclatura similar. O caso clássico da Lehman Brothers e Northern Rock, pelo período você sabe o que aconteceu, foi a questão da crise do subprime, que eles tinham também fontes de financiamento de curtíssimo prazo e utilizava, né, o mercado atacadista, conforme fala aqui no texto, para financiar esses ativos imobiliários de longo prazo e altamente ilíquidos. Só que na época não houve essa gestão simples de risco de medir o risco de liquidez, né? Porque você está comprando, né, ativos imobiliários e não é de um dia para a noite, mesmo que num período que fez essa escolha, historicamente um ativo, o imóvel, conforme o próprio nome já fala, é um ativo imobilizado. Você não consegue transformar em dinheiro do dia para a noite, a não ser por um grande deságio. E olhe lá, dependendo do momento do mercado, nem isso vai acabar valendo. Então as duas tiveram esse grande problema de liquidez devido à crise subprime. Aí com essa crise imobiliária, eles, dependendo aí desses valores que recebiam de empréstimos de curto prazo, simplesmente os credores, sabendo que não estava valendo mais nada esse papel, deixou de pagar e com isso gerou uma crise de liquidez aí para essas duas, na época, grandes empresas. Agora um exemplo de risco de modelo, é um exemplo mais antigo, de 1998, de um fundo de hedge faliu porque seus modelos de risco, baseado em períodos de mercados benignos, foram incapazes de prever o aumento dramático nas correlações entre ativos, a explosão da volatilidade e o desaparecimento súbito da liquidez que ocorreram durante a crise da dívida russa. Como resolver isso? É importante que você faça modelos de risco simulando cenários, né? Fazendo testes de estresse sobre algumas variáveis específicas-chave que podem se alterar de acordo com o tempo e não fazer apenas previsões otimistas aí para sua gestão de riscos. E exatamente nesse caso, olha o nível de alavancagem que estava esse fundo, né? 25/1. Ou seja, ele estava com uma dívida 25 vezes maior do que o seu ativo real. Então, olha o tamanho do risco, né, que tá do dinheiro em jogo, né, do tamanho da importância desse valor frente ao fundo, num cenário que estava apenas prevendo uma visão otimista, né, sem estressar devidamente suas variáveis. E então por isso, nesse caso específico, entra num risco de um modelo mal desenhado e mal realizado para você mensurar o risco que você envolve o seu negócio. Aqui entra como operações fraudulentas e descontrole, tradução, mas operações fraudulentas fica mais fácil de entender que a gente está falando aqui. Dá um exemplo do Reino Unido, de um operador chamado Nick Leeson, você não deve falar assim. Ele acumulou posições astronômicas nos mercados asiáticos. Aí qual foi o grande problema aqui dessa operação fraudulenta? Uma pessoa só, ela fazia as negociações no front office e, ao mesmo tempo, chefiava a liquidação e o registro no back office. Ou seja, ela mais ou menos que dava a precificação ali, o que permite esconder as perdas maciças desses ativos que ele escolheu comprar. Ele já ganhava comissão, né, a taxa de administração das suas escolhas aí dos ativos, ganhou um baita dinheiro, não tinha uma segunda validação, né, faltou um controle, uma segunda linha de defesa aqui que no caso era ele, né, tanto a linha de frente quanto o back office, então foi possível ele mascarar os maus resultados e aí deu no que deu. Aqui 2 exemplos sobre engenharia financeira. Primeiro caso de 1994, Orange County, o condado da Califórnia foi forçado a declarar falência após seu tesoureiro utilizar uma alavancagem excessiva através de acordos
medos de recompra atrelados a apostas complexas em taxa de juros. Riscos estes que o próprio tesoureiro admitiu posteriormente não compreender. Ou seja, aqui, nesse exemplo, tem a questão, no mínimo, né, pode ter sido maldade também, mas no mínimo uma falta de conhecimento técnico suficiente para a escolha dos ativos. Hoje em dia, inclusive a gente já estudou aqui em tópicos anteriores, que existem várias formas de você mensurar o risco dos ativos, que é essa visão mais sofisticada de olhar o resultado de uma carteira, um ativo específico, não somente pelo seu rendimento, mas também pelo risco que estava envolvido dentro dele. E com certeza esse tipo de gestão, considerando também o fator de risco, iria trazer visões muito arriscadas e provavelmente com esse controle inicial faria com que não houvesse esse nível de risco, esse nível de exposição. E além das escolhas, né, que nem ele menciona aqui, apostas complexas em taxas de juros, além das escolhas serem arriscadas, ainda estava em uma alavancagem excessiva. Então apostou, deu all-in em todos os sentidos, né? Tanto na questão da quantidade dessa aposta, quanto na escolha aí da composição dos seus ativos. Aqui mostra um outro caso de 2007, para você ver o que teve de caso de exemplos na crise do subprime. Novamente, reforço a dica para você ler mais sobre isso, procurar materiais falando sobre o assunto. É um banco alemão que investiu pesadamente em tranches, ou seja, em fatias de CDOs. A gente fez esse estudo sobre exatamente esses tipos de ativos e, logicamente, esses papéis que eles compraram aqui são ligados a hipotecas, né? Aquele grande problema da crise, que foi financiado, no caso aqui do banco alemão, com papéis comerciais de curtíssimo prazo. Então tinha que ter uma liquidez rápida. E com a crise, acabou a liquidez, né? Acabou o dinheiro, começou a valer nada esses papéis, os empréstimos começaram a deixar de ser pagos. Então quando a crise estourou, as garantias falharam por falta de liquidez e obrigou a venda do banco. Nesse caso foi a quebra realmente do banco por essa escolha com uma má engenharia financeira. Vamos agora sobre um caso sobre risco reputacional, escândalo de emissões da Volkswagen. Aqui depois eu pesquiso o período também para documentar, mas pesquisa aí também. E aí aqui no caso foi uma clara escolha de alguém que queria economizar nos custos, né? E esse exemplo também aqui ele dá sobre fraudar sistemas, né? Que aí por mais que o lucro inicial no começo desse tipo de escolha apareça, porque vai economizar dinheiro, né, em algumas questões aqui internas e baratear o produto, mas ao mesmo tempo ele vai aumentar, né, aqui mostra os custos de recalls, porque vai perder e diminuir a qualidade, e talvez a pior parte, que é o exemplo que traz aqui risco reputacional, que é a destruição da sua imagem na mídia. Então vai pegar uma fama de um carro que quebra sempre, e essa reputação vai ocasionar a queda drástica de vendas futuras, porque uma pessoa vai pensar duas vezes antes de comprar um carro da mesma marca devido a esse tipo de escolha, né? Essa economia burra, entre aspas. Aí tudo bem que é meio complexo de você mensurar exatamente o tamanho do impacto de risco reputacional, porque ali dentro pode ter fatores econômicos, porém é possível, você pode separar o impacto e com certeza no caso da Volkswagen aqui foi enorme, porque é algo que fica para sempre, para reconstruir, né? Para você conseguir recuperar a reputação de uma empresa também vai muito investimento e tempo também. Falhas extremas de governança corporativa, caso 2001. Aqui novamente é um caso de utilização de contabilidade criativa, ou seja, inflar um ativo seu com uma precificação que não é correta. Aconteceu recentemente o caso da Americanas, parecida, que foi uma falha extrema também de governança corporativa. Fica a dica para um estudo por curiosidade e também para aumentar seu arcabouço de conhecimento sobre riscos. E aqui, a análise final, a identificação, foi porque o seu CFO gerenciava um fundo privado que fazia negócios com a própria empresa. Ou seja, houve conflito de interesse, porque você vai comprar exatamente esse gerenciamento do fundo privado era dele mesmo, então interessava para os dois lados essa má precificação, né? É possível você esconder maus resultados. Talvez o exemplo do Banco Master aqui também entre num caso similar a esse. Fica a dica aí como tudo se renova por questões básicas, né? Se tivesse aqui também novamente uma segunda linha com mensuração de risco correta dos seus ativos, com bons modelos para gerenciar também e definir se está de acordo com o seu apetite de risco, resolveria também esse caso e não envolveria provavelmente na ocorrência na empresa Enron. Uma visão um pouco mais nova se comparado à certificação que ela é mais antiga, né, o risco de cyber. E vamos trazer um caso Swift em 2016. Esse Swift aqui não é a nossa empresa de carnes aqui, mas é outra empresa. Aí explica os principais sistemas global de transferência eletrônica de fundos, aonde hackers conseguiram infiltrar um malware na rede para roubar 81 milhões da conta do Banco Central de Bangladesh. Pensa o tamanho do problema, né? Um banco central de um país. E estava depositado na Reserva Federal de Nova York. Então é um título público de Nova York, né? O software malicioso não apenas enviou as mensagens SWIFT não autorizadas, transferindo os fundos para contas controladas pelos criminosos, mas também deletou os registros do banco de dados e desativou as mensagens de confirmação de transação para ocultar o roubo. Bom, aqui é um assunto que você também já deve saber bastante, é meio nova atenção, inclusive fica a dica, que é um setor que vai ter muita demanda, eu aposto que vai ter muita demanda, essa gestão de riscos de cibersegurança. E aqui trouxe esse exemplo, mas você já deve ter ouvido, e se for pesquisar
pesquisar agora na internet, você vai achar vários casos aqui no Brasil mesmo de problemas de cibersegurança aí dentro das empresas. Aí, por último, um tópico também que está dentro do material da FRM, que é métodos de construir e como implementar estratégias de hedging, né, de proteção aí na empresa que você está inserido como área de riscos. O primeiro item fala sobre seleção de ferramentas e modelos. Aí, sei lá, como principais premissas é utilizar exatamente o benchmark no mercado, identificar melhores práticas, materiais. A própria certificação disponibiliza várias ferramentas e modelos de exemplo para você utilizar de acordo com a realidade aí da sua empresa. Também é necessário você ter acesso a dados de mercado que seja relevante. Você precisa de dados, né, para alimentar os seus modelos e também de ferramentas estatísticas apropriadas e, logicamente, uma equipe capacitada para selecionar os melhores modelos, todas essas premissas. E para ter essa base, a equipe de gestão de risco responsável deve ter um profundo entendimento sobre seus usos adequados e também suas limitações. Escolha de abordagem também é um outro tópico, estatística versus dinâmica, estatística não estática, tô lendo errado. A estática, de maneira mais simples, né, eu dei o exemplo do ELM, né, que seria, na prática, você pode comprar um instrumento de hedge especificamente para um passivo ou algum risco que está envolto aí dentro da sua empresa. Então vamos supor que você tem uma necessidade de comprar milho porque você é uma empresa de pipoca. Para tentar proteger de eventuais aumentos do valor do milho durante um certo período, você pode antecipar essa compra de safra através de um derivativo. Então você está, de fato, eliminando o risco de eventuais aumentos de preço do milho futuramente e tem uma possibilidade de você já garantir o preço do milho que você vai ter durante a sua produção aí de pipoca. Ou seja, uma grande vantagem é que ela é efetiva, ela de fato mitiga o risco específico, né, nesse exemplo da variação do preço do milho, e é relativamente fácil de implementar, é saber escolher o período, a quantidade certa aí do milho que você precisa e de monitorar também, porque não tem muito o que fazer, né, depois. O que você pode fazer mais é avaliar qual foi a economia, né, que risco você evitou com isso, né, aí talvez aí vai caber mais a uma forma de vender o peixe, porque na prática, sobre esse assunto, o risco já está gerenciado. E tem a estratégia dinâmica, que é mais sofisticada, né, que ela envolve um ajuste contínuo da proteção, que aí, por exemplo, pode ser uma alocação de capital para eventuais riscos futuros, né? Você pode definir um valor específico que você está, de acordo com o apetite de risco da companhia, disposto a perder em troca de um prêmio maior, e esse valor você meio que cria um colchão, e esse colchão ele vai sendo ajustado de acordo com essa modelagem e definição do tamanho do apetite ao risco e dos modelos que você criou dentro da companhia para proteger esses riscos específicos que estão sendo monitorados e aceitos dentro de uma certa medida também que você coloque por lá. E essa entraria o papel da estratégia dinâmica. Agora, um outro ponto importante para implementar essas estratégias é definir horizonte de tempo, regras contábeis e impostos. O horizonte de tempo é mais que a importância de você determinar em que momento está sendo essa gestão de risco, até onde vai essa mitigação e controle. Ela pode ser um horizonte fixo, né, final de ano, pode ser os próximos 12 meses. É normal que quando você vai fazer alguma projeção, ela vai andando, né, rolando mês a mês, então você sempre vai olhar os próximos 12 meses, por exemplo, os próximos 5 anos. Então é importante você definir esse horizonte na hora de implementar a estratégia de hedge. A questão da contabilidade está de acordo com as normas contábeis, a famosa IFRS, por exemplo, inclusive sobre os ativos que são mais complexos. Se ater agora numa metodologia mais atual de contabilidade, que olha também essa gestão de riscos futuras, e tem ativos que não estão totalmente atrelados com essa visão de lucro, prejuízo contábil, né? É uma visão um pouco diferente. A tendência é que ela fique cada vez mais parecida com o lucro projetado, porque agora com a implementação da IFRS 17, por exemplo, ela considera que você precifique seus ativos de forma mais adequada à realidade, então envolve também possíveis perdas, desvalorizações, enfim, a parte de contabilidade é importante que você fique bem clara que ela tem que ser respeitadas, sem criar falsa precificação, como já vimos alguns casos, inclusive aqui no texto, mas no mundo real também, no Brasil a gente já pode citar alguns. E a questão dos impostos também é sempre importante, você ter instrumentos de hedge e olhar para eles, que eles também podem ter implicações fiscais drásticas que vão afetar o fluxo de caixa. Então é importante que você sempre tenha a visão também dos impostos na sua estratégia de hedging, porque às vezes você está olhando só o valor do passivo ou do ativo como um todo e esquece que ele ainda tem que ser considerado uma variação pós-imposto, que às vezes pode ser crucial para determinar a lucratividade ou prejuízo aí do negócio. E também é importante existir um monitoramento e ajuste contínuo. Gestão de riscos é algo que vai mudando de dia a dia, né? Então é importante você ter isso em mente, que não é a construção de uma estrutura de gestão de riscos e acabou. Ali ele é fixo ali, vira uma bíblia para ser seguida e acabou. Muito pelo contrário. Ele é apenas, quando você implementa, né, a estratégia de hedging, ela não é o fim do processo, né? Os mercados sempre mudam, todas as
variáveis que você está medindo também tem várias alternâncias. Sempre tem uma notícia nova que pode mudar a forma como você vai gestionar o risco daí. Pode ter outros exemplos no mercado. Possibilidades de novos riscos sistêmicos, por exemplo, de guerras possíveis de acontecer por aí. Às vezes pode ter um impacto direto no seu negócio. Então é necessário que as empresas sempre estejam prontas para se adaptar a essas mudanças, inclusive com premissas bem definidas e alinhadas com a alta administração, todos de acordo e sempre casando com o apetite ao risco da companhia, que é o que faz sentido e é o motivo de se alinhar, porque por vezes você não mitigar ou acabar com o risco pode ser intencional, porque vai de acordo também com o desejo do prêmio de se expor a esse risco. E aí, o que achou desse tópico específico? Fica o meu convite mais uma vez de você se inscrever no canal e ter acesso a todos os tópicos que eu vou estudar e dividir o meu conhecimento, minhas anotações por aqui também. Coloca aqui embaixo nos comentários se tem algum outro material ou estudo que possa somar aí ao meu aprendizado e a todos que forem assistir o vídeo. Também peço que você curta o vídeo para que ele seja repassado para outras pessoas com perfil similar ao seu aqui no YouTube. Te agradeço pela atenção e te aguardo para o próximo vídeo.